Oi, Nath. Oi, gente. Oi, Cris. A família vai entrar em peso, né? Tânia, Eliane. Deixa eu pôr aqui, fixar aqui o tema da live. Oi, Rogério. Pessoal que tá entrando, boa noite. Oh, que saudade. Hoje eu vou ver, ó. Eu disse pra Karina, hoje eu vou matar a saudade. Fazer a live contigo e vou matar a saudade. Clarice, boa noite. Que saudade, Clarice. Amor aí entrando. A nossa convidada entrando também. Bom, o Insta tá notificando aí que a live começou. A Momô entrou. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar a nossa convidada especial hoje. Deixa situando então. Ó, a Karina já tá por aqui, já mandou a solicitação. Vou chamar. Oi, Thay, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu aqui chamar. Pera aí, ó. Nossa convidada e aí a gente já começa. Gui, Clau, Darlane, sejam bem-vindos. Oi. Oi, Eliane. Olá. Oi, prima. Oi! Deixa eu me centralizar aqui melhor. Então, boa noite para quem está chegando. Agora vai chegar aí o pessoal mais do teu perfil. Boa noite, Denise, Mequinha. Gente, então assim, a live vai ficar gravada. Quem puder acompanhar aí, acompanha. Vai ser muito especial, como eu falei antes. Essa é uma live que a gente vem vivendo esse momento tão atípico, né? Onde a gente abre, liga a TV, vai para notícias e acaba tendo muita notícia assim ruim, muita notícia, né, trágicas, muitas notícias de mortes. Só que hoje eu até falei para vocês olharem o documentário que eu estava olhando, aquele Rio, e realmente quando comecei a ver, eu disse assim, nossa, mas parece a história da Karina, é tudo que aconteceu, porque ele fala um pouco de tudo, assim, né? Sobre o poder da fé, sobre o poder das pessoas que te amam e estarem orando. Daí eles falam, assim, sobre diversas facetas, assim, da fé e realmente do que as pessoas podem fazer através até da sua mente, através daquilo que elas pensam. E eu não quero falar, né, cara, tudo que tu viveu antes, né? Eu queria começando, claro, te apresenta, mas que tu começasse a falar a partir do momento que tu acordou, assim, que para mim foi muito marcante quando eu fui conversar contigo, que foi quando tu percebeu que tu teve uma nova oportunidade de vida, né? Assim, que realmente tu até demorou a cair a ficha. Mas então nos conta, aí te apresenta, claro, né? Tem um monte de gente aqui do meu perfil, tem um pessoal que já te conhece, tem família, mas para a gente já começar essa conversa aí sobre tudo que tu passou, eu queria que fosse assim, do momento de vida adiante, né? Não de morte, mas realmente de todo esse momento que foi essa virada aí de chave para ti. Oi, tudo bem? Tô bem feliz que eu tô vendo as minhas clientes aqui. Tô Ah, bem olha. feliz. Ah, bom, tu quer que eu comece quando eu acordei da Ah, fala, intubação? fala assim, ó. Fala o que é teu Eu, nome, tua quando, idade, o que que quando, tu fazia. na verdade, quando começou essa loucura do Covid, eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer comigo, né? Era algo assim, até porque eu optei por ficar em casa e fazer todos os protocolos de cuidado. A Uhum. gente estava super em casa, com todas as precauções mesmo de álcool e não indo para o supermercado. Sim, sim, não via Eu, ninguém, eu, né? Uhum. eu parei de trabalhar e atendia só 2 vezes, tudo com cuidado. E aí eu comecei a reforma da loja, acho que ali foi, eu acredito que foi o momento onde eu me contaminei. E comecei com os sintomas e, bom, enfim, muito rápido eu estava no hospital. E é muito louco, assim, Deixa eu porque só falar pro pessoal, tu tá com 40 anos, né, Cá? 41 agora é dia 29. Olha, tá quase, tá fazendo meu Super aniversário agora, nova. né? Não, super Sim, nova. Como assim, né? Não sim, uma podia ter, guria, uma porque eu, guria. eu não era do grupo. E aí, eu, quando eu
quando o médico me examinou e disse que eu ia ficar internada, também para mim era algo assim que o Alex ficou com muito medo e eu super tranquila. Não imaginava, assim, que eu não imaginava. Era algo que em nenhum momento me passou. Ah, será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar ruim? Tá, então tu não tinha muito medo. Não. Eu já via, assim, quando eles me removeram no outro dia, eu entrei para fazer só um potássio. E no outro dia, na emergência, eles já me removeram do quarto para UTI. Eu já fui para UTI. Sim. E aí eu via que eu estava muito mal, que eu não conseguia mais respirar, que eu estava com muita dificuldade, mas em nenhum momento eu pensava que isso poderia acontecer, né? Tudo isso que ia acontecer. E eu tinha muito medo de ser entubada. Uhum. Eu perguntava assim, ó, eu não vou ser entubada, né? Eu não vou ser entubada. Sim, E que é o nosso aí medo, né? Eu acho que é o medo de todo mundo, assim, era o meu porque é onde tu desespero. sente que perde o controle, né? Onde tu sente assim, Isso. poxa, aqui. Porque até então, pessoal, a gente tava falando no WhatsApp com a Karina, né, cara? A gente falava, fazia chamada de vídeo, porque toda a questão do Covid é tu não poder estar lá no hospital, que é angustiante também para quem tá do outro lado, né? Que tá Não, acompanhando ali a situação de um familiar. eu botei gif dos caras do caixão. Tipo, eu tava super otimista. E aí ali começou a minha experiência com Deus no seguinte, né? Que eu não queria o tempo todo, não, eu tinha muito medo da intubação. Às vezes o Uhum, médico entrava e dizia, Karina, tu quer ser entubada? E eu, não uhum, quero, não, eu não quero ser entubada. uhum. E aí o que acontece? A minha mãe e o Alex disseram que eu me despedi por uma videochamada, que eles me disseram, tipo, tu vai ser entubada, tu tá muito fraca, então tu vai te despedir, tu vai falar com a tua família. E isso pra mim não existe. Tu já Eu não não, lembra a partir daí. Uhum, eu não tenho lembrança nenhuma desse momento. uhum. Eles dizem que eu abanei, assim, muito fraca, mas eu não tenho essa lembrança de alguém me dizendo, eu só tenho a lembrança de noite eles me tirarem de um quarto para outro que tinha um banheiro para me dar banho, e eles não conseguiram me dar banho porque a minha saturação só de passar de um quarto para o outro, eu comecei já a ter muita falta de ar. E Tá. aí aquele dia elas disseram, não, tu não vai poder ir para o chuveiro, tu vai ter que tomar banho na cama No mesmo. leito mesmo, E aham. aí elas lavaram meu cabelo, e eu lembro que eu deitei, eu tava com muito frio, e aí o médico disse que quer uma morfina, e eu disse sim, porque eu já tava muito cansada de tentar respirar, eu tava Sim, muito cansada. sim, sim. E aí, essa é a última lembrança que eu tenho. Eu Tá. ainda tive uma noite inteira e de manhã, e eu não tenho absolutamente nenhuma lembrança de mais nada. Gente, isso que é bom, né, cara? É bom, de uma Muito. certa forma, é muito bom, porque não ficou como tu passou por tanta coisa e a gente se questionava, né, o quanto tu lembraria, porque a partir dali começou assim para a família, né, que não podia estar lá no hospital, para gente que também só recebia notícias sempre no mesmo horário. Então tem toda essa questão do médico ter um horário fixo com a família para ligar. E a gente ficou dessa angústia e o nosso dia ele girava sempre em torno do horário que era a notícia, né, que vinha as suas notícias, que era ali pela 1 hora da tarde, mais ou menos, meio de 15, dependia ali do dia, dava uma diferença de horário. Mas a gente ficava muito angustiado o que iria acontecer. E no fim, foi um quadro que tu ficou 70 dias entubada, né? 70 dias entubada e 60 dias em coma induzido, né? Eu fiquei mais 10 dias entubada, eu já estava acordada. Sim. Tá. Cara, e aí o que aconteceu? Eu acho que o mais bacana, assim, dessa história, né? Que é onde começa toda a... Onde cai a ficha e onde começa a tua capacidade de se superar. Porque, assim, eu sei, né? Porque depois eu conversei contigo, fui na tua casa, me contou o que estava acontecendo.
quando tu acordou, mas eu quero que o pessoal saiba, assim, a partir do momento que tu acordou, não foi tão fácil assim, né? Tu não entendeu que era uma nova vida, que era uma nova oportunidade, porque até então tu nem Não, sabia o que tinha acontecido. não. Então conta pro pessoal o que aconteceu quando tu acordou. Para mim, eu tinha acordado, que eu tinha dormido num quarto e acordado em outro. Sim. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha, logo quando eu comecei a acordar, eu tive muita confusão mental. Eu sabia que eu estava num outro lugar, porque eu via que eu estava em outro quarto, que era outro quarto. Uhum. Mas eu achei que eu tinha acordado num lugar e dormido, alguém tinha me levado até ali. Né? Sim, sim. Eu Mas tive tinha muitos questão delírios. física, né? Que tu Eu não tive tava muitos sentindo. delírios, né? Eu tive muitos delírios. Eu delirei que eu tava algemada, que eu tava... muitas coisas, muitas coisas. Assim, até eu recobrar, assim, a consciência, eu achava que o Alex não queria ir lá me ver, que o Rafa não queria eu me ver. Então, assim, quando eu comecei a ter consciência, que eu comecei a sair desse delírio, aí eu comecei a entender que eu estava paralisada, que Isso foi eu, uma das piores coisas, eu, né? eu Tu foi não lembro que mexer o alguém corpo. disse, tu sabe onde tu tá? E eu disse, sim. Mas sabe qual é o hospital? E eu, não, porque eu via que o lugar era outro. Uhum. E aí ela disse, não, tu tá no Hospital da Restinga. E eu ficava, mas como? Mas é outro lugar. Tá. Aí eu comecei a entender que eu não estava me mexendo, que eu não mexia nada. Isso foi Eu não horrível. me mexia nada. Eu simplesmente, Não, quando isso eu pra mim, quando tu contou, eu fiquei assim, ó, eu até hoje eu digo que eu sou completamente claustrofóbica. Eu não posso que prenda minha mão. E ali já é um milagre eu não ter surtado. sim. Porque tu fica presa, refém Como se estivesse do teu presa dentro corpo. do próprio corpo. Sim, eu estava presa no meu corpo, no meu próprio corpo. E eu não conseguia falar. Então tu não fala e tu não te mexe. E aí como é que as pessoas sabem o que tu quer fazer, o que tu quer, o que tu tá sentindo, né? Então, aí ali eu comecei a questionar e eu dizia, Deus, o que eu fiz? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que tu Sim. tá me castigando? E eu não Gente, eu entendia. acho bem interessante isso que a Cami, isso que ela me contou, né? Foi exatamente essa parte que ela entendeu, por um lado, quando tu acordou, toda a família vibrou e a gente assim, ela tá viva, ela saiu do colo, ela saiu da intubação. E pra ti, tu começou a te questionar que era um castigo, na verdade, né? Não, eu já achava assim, porque quando me colocavam do lado, eles me erguiam, assim, tipo, 4 ou 5 enfermeiras, elas me puxavam num lençol para me botar numa poltrona. E ali eu ficava assim, ó, que nem uma tetraplégica. Que eu, às vezes caía assim, e o máximo que eu conseguia era erguer. Eu doía assim, eu não conseguia nada. Eu não conseguia me coçar, eu não conseguia nada. E aí cada um chegava e dizia assim, tu tá muito bem. Ai, que alegria te ver. E eu pensando, gente, vocês estão loucos? Como que eu tô bem? Eu tô paralisada. Tá todo mundo louco, não é possível. Eu não entendia o porquê que as pessoas estavam dizendo que eu tava bem. Se eu Sim. tava paralisada, eu não conseguia falar, eles tentavam falar comigo lendo a minha... Só que Boca, né? era difícil, porque eu também tive um pouquinho de uma paralisia facial. A ponta da minha língua e o meu nariz eu também não sentia. Então, muitas vezes eu falava, mas não era... A minha boca falava, gesticulava, mas não era o que eu estava tentando falar. Então, às vezes o Alex falava, amor, eu não estou entendendo. Calma. E assim, ó, isso foi algo sobrenatural eu ter conseguido. Porque todo mundo que me sabe como eu sou, que eu falo pelos cotovelos, tu imagina o castigo que é para mim não poder falar. E eu Sim. queria falar pro Alex o que eu estava sentindo e não tinha como. E não Sim. E para o entendia também pessoal entender, cara, deixa eu só situar para quem não conhece, né? Quem não acompanhou tão de perto, assim.
que a gente da família, né, que tinha passado por tudo, todo o tempo que ela ficou entubada, e sempre o Alex, que é o esposo dela, era acompanhado pela psicóloga. Então ela passava assim as informações, né, o manejo, assim, olha, não pode passar todas as informações para Karina do que aconteceu. Então, gente, até então ela não sabia que ela tinha ficado 70 dias entubada, ela não sabia tudo, que ela já tinha tido parada, que ela tinha morrido praticamente 3 vezes, né, cara? Eu acho que foi 2 ou 3 vezes. Então, assim, pra ela, tipo, dormiu e acordou paralítica, tetraplégica, né? Que nem ela fala. Agora, pra gente, assim, tinha sido um milagre. E o marido dela, por sua vez, ficava angustiado porque ele não podia falar tudo, porque a psicóloga disse, não, vai um pouquinho de cada vez passando a informação para ela. E aí ficou essa situação. Mas eu sei que aconteceu da tua mãe chegar Então, lá. e aí, então eu tava me questionando para Deus, assim, Deus, e eu queria saber o que era que eu tinha feito, que Deus estava me castigando. Uhum. Aí um dia o Alex, tu quer ver a tua mãe? E eu disse, sim, né? E aí a mãe chegou, eu tava na poltrona, e ela disse, filha, tu tá muito bem, que alegria, tu tá maravilhosa. E eu, como que eu tô bem? Aí eu já tava quase conseguindo falar. E eu disse, eu não tô bem, mãe. Olha como eu tô. E ela disse, não, tu tá super bem, tu teve parada, falência dos teus rins, tu quase morreu, tu não sei o que. E eu, gente, a mãe assim? dela despejou o que tinha acontecido. Tudo. E assim, ó, uns dias antes o Alex tinha trazido umas bolinhas para eu tentar mexer e eu não queria. Eu tava muito revoltada, eu não queria, eu não tinha vontade. E aí a mãe, que esse dia ela disse, e eu disse, eu tive parada, e ela, tu teve parada, eu quase morria. Tu fez hemodiálise. E ela me despejou tudo. E a Tudo que a Carla psicóloga tava disse junto, pra não fazer, ela fez, mas no fim tudo foi que a bom. psicóloga, ela não fez. Ela foi lá e me despejou tudo. E a Carla já tava quase morrendo, apavorada. Olha E ela aí falando aí, nem tinha coragem de ir no hospital. aquilo pra mim foi o divisor de águas. Sim, sim. Foi Porque quando caiu a naquele ficha. momento, total, que eu lembro que ela foi meia hora, assim, só a visita. E quando ela saiu, eu comecei a processar tudo que ela tinha me dito. E eu comecei a pensar que eu tinha tido uma parada cardíaca. E aí eu peguei a bolinha e eu comecei a amassar a bolinha. Ai, que Amassar a legal. bolinha. Uhum. E aí eu comecei a entender que, na verdade, não era um castigo. Ali, naquele momento, eu entendi que Deus tinha feito um milagre na minha vida. E Uhum. que Ele tinha me tirado da morte Uhum. e tinha me dado uma nova chance. E que Uhum. ali eu tinha que agarrar com unhas e dentes. E que Uhum. ali era o saldo, um saldo positivo, porque para mim era morte. Então Uhum. eu estava paralisada, Uhum. era o saldo de tudo que tinha acontecido e que eu tinha que agora tirar de mim força para lutar, para sair das sequelas. Sim, sim. E é muito. Essa parte eu queria que tu contasse, cá, porque eu acho que a gente pode puxar muitas vezes para a situação que a gente está vivendo e também para a forma como a gente olha a nossa vida, né? Às vezes a gente acha que o simples fato de estar vivo, tipo assim, tô viva, né? A gente vai vivendo e não entende como um milagre, né? Só o fato de estar vivo já é um milagre. Quando tu te deu conta, tu só mudou a perspectiva que tu olhou e tu entendeu como uma dádiva de Deus, uma oportunidade de viver. Tu diz assim, poxa, eu quero mais e eu quero retomar meu movimento, eu quero retomar minha fala, eu vou dar tudo de mim para viver, para ver o meu filho crescer, para poder acompanhar, para estar perto com a minha família de novo. Aí começa a cair a ficha. Eu acho que essa perspectiva que às vezes a gente olha a nossa vida, assim, tá tudo ruim, tá uma droga, e não percebe todo o milagre que é só o fato de estar vivo, respirar, ter o corpo saudável, né, poder trabalhar, poder fazer o que gosta. E aí tu vai contar, né? Porque tem muita coisa que tu sentia falta no hospital e que são as coisas do dia a dia que a gente faz e que a gente deixa de valorizar e só estando num leito de hospital que tu começa a olhar e tipo, que saudade de estar na minha casa, né? Daí tu fala agora essa Nossa, parte.
Mas conta aí, daí começou toda a assim, recuperação, né? a primeira coisa que eu fiquei sabendo é que eu tinha sido entubada. E depois que a mãe me contou todas as coisas. E eu fiquei sabendo assim, uma das gurias do hospital, elas estavam me dando banho e elas estavam falando de amigo secreto e de ceia de Natal, e eu olhando elas me dando banho e eu pensando, nossa, elas são muito loucas, porque em setembro, eu entrei dia 26 de agosto, né, e eu pensando, agora é setembro, elas estão completamente loucas se falar de ceia, e aí e elas continuaram e eu disse, a gente está em setembro, né, porque eu fiquei pensando, não, elas são loucas, então eu vou dar uma situada. Eu disse, é setembro agora, né? Aí ela disse assim, não, hoje é dia 5 de novembro. E aí eu lembro que eu levei um choque. Gente, como que é 5 de novembro? Se semana passada era agosto. Aí eu esperei o Alex chegar e eu disse, amor, a enfermeira tá louca, ela disse que é novembro. E ele disse, amor, é novembro. A gente tá em novembro. Como que é novembro? Aí ele, não, porque tu ficou entubada 2 meses, assim. Aí eu fui entendendo. E aí ali pegou pra mim o Natal. Porque eu fiquei desesperada. Porque eu só dizia assim, eu vou passar o Natal aqui. Eu vou passar o Natal sozinha aqui. E eu fiquei desesperada, assim. Kai, para contar pro pessoal o prognóstico, né? Porque até então, gente, a Karina não tava mexendo as pernas, né? Tava muito inchada ainda, tava toda uma recuperação assim, que era lento, né? Era para ser lenta, na verdade. A tua tava sendo rápida. Muito lento. Mas assim, era para ser super lento, assim. O prognóstico era assim, 6, 7 meses para mexer o braço, era uma de coisa 6 a 9 meses. Era uma depois que eu saísse. Distante, né? Era uma perspectiva muito distante. Então, assim, tava em novembro, a Karina, tipo, Natal, né? Já tá aí, eu vou ficar aqui no hospital sozinha. E já começou a sofrer. Começou a sofrer. Não, eu já comecei a sofrer porque eu tava desesperada. O médico entrava e eu dizia, quando é que eu vou embora daqui? Pelo amor de Deus. E eu não me mexia. E aí eu comecei a ter muita ansiedade, assim, eu tinha muita ansiedade, porque daí ali eu já estava raciocinando tudo que estava acontecendo, e para mim era muito difícil, assim, toda aquela dinâmica de trocar a minha fralda, eu não me mexia, tinha que uma pessoa me erguer para outra me limpar, era muito difícil, assim. Para uma pessoa eu pensava, que foi muito vaidosa, né? Sempre nossa, muito, totalmente vaidosa. Mas assim, eu fui vencendo, né, todas essas coisas e Deus foi trabalhando dentro de mim, assim, depois que a mãe me falou tudo que tinha acontecido, foi vindo uma força, assim, em mim para tentar lutar, sabe? Né? Para se reerguer, assim. E aí eu tinha muita ansiedade, e aí, num determinado momento, eu organizei uma rotina dentro da minha cabeça, que eu não me mexia. Eu criei uma rotina na minha cabeça. Então, eu acordava, eu sabia que eu tinha uma físio, depois eu tinha um banho, aí ali eu ficava já esperando a minha visita, aí a visita saía, eu tinha o almoço eu dormia, depois o Alex chegava, e assim foi que eu consegui estabilizar o meu emocional dentro do hospital, organizando a minha rotina na minha cabeça. Né? Então, assim, o Alex saía, aí quando o Alex saía tinha uma enfermeira que vinha no meu quarto, eu tinha uma escamação no corpo, e ela todos os dias, antes dela terminar o plantão, ela entrava no meu quarto e fazia uma esfoliação, então eu me sentia super feliz, que ela tirava aquelas peles do meu corpo, e eu me sentia mais limpa, e ela ficava conversando comigo, então eu ficava super feliz. E aí eu fui fazendo aquela rotina na minha cabeça e aquilo me fez muito bem, assim. Porque eu ficava sempre naquela expectativa do outro acontecimento, assim. E ali eu consegui vencer a ansiedade que eu tinha dentro do hospital, né? E ali eu comecei assim, eu puxava minha perna, eu
forçava para mexer a minha mão. Tinha algo que te motivava muito, Cá? Assim, O alguma coisa que Natal. tu almejava O muito? Natal. Aham. O Natal, eu queria ir embora, eu queria ir, era o Natal, eu fixei na minha cabeça que eu não queria passar o Natal lá. E aí um dia eu pedi pro médico, eu disse, doutor, tu acha que eu vou ficar aqui no Natal? E ele super querido. Porque eu perguntava isso todos os dias. E Uhum. todos os dias ele me respondia. Deixa eu ver. Aí ele fez uma conta. Não, mas eu acho que tu tá muito bem. Eu acho que, de repente, até o dia 24 tu vai conseguir. E o Alex já desesperado. Meu Deus, essa guria vai surtar quando tiver no Natal aqui, né? E aí, então, assim, o meu pensamento era, eu tenho que ir embora até o Natal. No Uhum. Natal eu quero estar em casa. E Como é aí eu importante, né, comecei. ter essa meta, assim, olha. Sim, eu tinha uma meta. É uma meta. Eu falo Era tanto uma de meta. meta, né? Tinha meta lá no Era, céu. era uma meta, era uma coisa louca. E eu acho que isso me moveu, assim, sabe? Mas Sim. aí, num determinado momento, teve um dia que eu tava, assim, muito triste. Uhum. Eu tava assim, eu falei para Alex, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir para minha Uhum. casa. E aí tu começa a refletir o quanto é bom ficar em casa, quanto é bom a tua TV, quanto é bom tomar banho, como é Tomar um bom o abraço do chimarrão. teu marido, companhia do teu filho, o teu trabalho, qualquer coisa, assim, tomar água, que eu queria desesperadamente tomar água e eu não podia Sim. tomar água. Uhum. Eu não conseguia, às vezes, aparecia na TV, assim, pessoas tomando água, eu virava, porque eu não aguentava nem ver na TV Nossa. a pessoa tomar água, de tanto desespero que eu tinha, Ai, não podia nossa. tomar água por causa Até da secou minha traqueostomia. garganta. E, não, um dia eu tava no pátio e as gurias disseram, vocês vão casar e no meu casamento vai ter água pra todo mundo. Desesperada, eu só queria Sim, tomar água. sim. E aí, deixa eu ver que eu me passei aqui no Tá. meu raciocínio. Não, eu te perguntei sobre as coisas que tu valorizava, daí tu tá dizendo, né? O que que Isso. era a tua meta, o que mais te motivava a fazer. Não. E Aí, num determinado momento, que eu tava bem depressiva, assim, teve um dia que eu tava muito chorando, assim, eu queria ir embora. E aí, uma físio, que ela ficou um tempo sem me ver. E aí, ela chegou e tava conversando comigo. E aí, eu disse, quanto tempo será que eu vou ficar paralisada? E a minha mão, ela era um pão, assim. A minha mão, tipo, triplicou de tamanho. Era uma coisa absurda, eu não conseguia fazer isso aqui porque era muito inchado. E naquele dia eu tava conversando com ela e ela disse, Karina, é muito lento, tu tem que entender que agora a tua condição, ela mudou, a tua vida mudou, uhum, tu uhum. vai ter que ter paciência porque tu vai voltar a te mexer, a andar, mas isso é muito devagar, é passo de formiguinha. E aquilo eu desmoronei, assim. Eu fiquei Uhum. desesperada. E o Alex tentava conversar comigo e eu chorei de noite, assim, sozinha, porque eu disse, nossa, eu vou ficar até o ano que vem paralisada. E eu acordei, e assim, essa mão era uma coisa absurda. Eu dormi e quando eu acordei, minha mão estava desinchada. Mas tu fez uma Desinchada. oração, né? Tu fez uma oração na hora de dormir. Não é que eu tive uma Não. oração assim. Eu não tinha uma oração assim, eu falava com Uhum. Deus, né? Mas aí nesse dia, quando eu acordei e eu vi a minha mão, aquilo para mim foi um sinal. Veio para mim assim um sinal de Deus, de tipo, sou eu que controlo as coisas. Sim. O que Não estão adianta o médico falando. falar que vai demorar. Não, a gente sabe o que. Hoje eu entendo o que elas falavam, porque realmente eu já estou conversando, eu já faço as minhas coisas, mas eu ainda não estou recuperada. Eu ainda tenho problema no meu ombro, no meu caminhar, no meu pé. Então, é um tempo ainda de recuperação, né? Mas naquele momento, aquilo foi um sinal para mim, de Deus, assim, que Deus estava no controle e que as coisas iam ir acontecendo Iam e tinha acontecendo. uma palavra, existia uma palavra
de que eu ia sair do hospital quando as pessoas menos esperassem. E aí foram diversas vezes, assim, foi esse dia da mão que as enfermeiras entraram e disseram: o que aconteceu com a tua mão? E eu falei: não sei. Ela desinchou. E elas chocadas. Aí, outro dia, eu acordei, aí eu conseguia levantar o braço e a fisioterapeuta chocada. Num outro momento, a ela fez uma fisioterapia comigo na sexta-feira. E na segunda-feira ela chegou e foi fazer a fisioterapia e eu ergui a perna. E ela disse: Karina, tu tá erguendo a perna? Como assim? Eu saí daqui sexta, tu não mexia. Eu falei: não sei, eu tô conseguindo mexer. E aí ela saiu e falou pra outra fisioterapeuta assim: agora eu tenho certeza que a Karina é um milagre. Ela tá mexendo a perna. Ah, que lindo. Ela não acreditou. Então, ali eu me apeguei a Deus e vi que quem estava no controle de todas as coisas era Ele, e que e o que eu acho também muito legal, cara, é as pessoas que Deus foi colocando, né, dentro de um hospital, porque às vezes a gente pede e é como se viessem anjos, né? Então, assim, teve muita enfermeira que te cuidou, muita técnica que te cuidou. E o mais legal, no dia, assim, que tu saiu, né, do hospital, que a gente foi te receber, a felicidade de cada pessoa que te cuidou em estar te levando até a porta, né, e te dando alta, assim, toda a equipe emocionada. Então, assim, eles são anjos também, né, que Deus vai colocando no nosso caminho, a pessoa que te fez, né, toda uma massagem, fazer uma esfoliação no teu corpo, que ia além, né, do que era, de repente, as obrigações ali mais básicas da função dela. Então, assim, tu teve muito cuidado e cada detalhe, assim, né, muito, muito cuidado. E pra ti, o que foi? Pode falar. Pode falar. Não, fala tu. Não, eu ia te perguntar, assim, pra ti, o que tu sente que mais mudou na tua vida, né? Assim, o que foi pra ti a virada de chave, assim, total? O que antes, de repente, não acontecia, que passou a acontecer? Né? Qual foi a perspectiva, assim, que tu passou a viver? Eu acho que tudo, né? Tudo é a minha fé, que tá muito maior. O Cris um dia disse pra mim: como tá a tua fé agora? Minha fé, ela sempre foi muito... Eu sempre tive muito a fé em Deus. E eu acho que muitas coisas na minha vida já eram milagres, né? Então, assim, eu tinha muito medo de morrer. Eu sempre falei isso, que eu tinha medo de morrer, E isso fez também curar dentro de mim esse medo de morrer, de saber que só vai na hora que Deus quiser. O que mudou, assim, pra mim é agradecer. Assim, agradecer eu agradecia, mas eu acho que é dar valor, assim, muitas vezes que a gente tem as coisas e às vezes por coisas pequenas a gente... Ai, que saco, eu tô estressada, sabe? E às vezes tu tá no conforto da tua casa, tu tá comendo, tu tá com a tua família, poder estar com meu marido, assim, sabe? Com meu filho. Nossa, eu gosto muito algo quando assim tu põe nos teus stories a fotinho do chimarrão, né? Agradecendo o momento de sentar e tomar um chimarrão e olhar uma vista, né? Pra gente que é gaúcho, assim, o chimarrão é quase que um momento prazeroso, assim, de sentar e tomar aquele chimarrão. Só que no dia a dia a gente passa a não valorizar mais e parece que isso é o normal, né? Mas isso são tudo momentos que são bênçãos da gente estar vivendo, né? São momentos de alegria. Só também. Que a gente só consegue perceber quando a gente perde, né? Então, nossa, eu tô desde que eu do hospital eu tô em casa. Eu todos os dias eu não fico triste. Caiu meu cabelo só tem isso aqui agora. Às vezes o Alex fica super chateado, ele chorou quando viu que o meu cabelo tava caindo. Eu falei: amor, cabelo pra mim, eu
tô olhando o lado que eu tô magra. Então, o cabelo, a parte ruim eu não vejo. Vejo que eu tô magra. Mas, assim, nada. Porque eu acho que em qualquer momento, se eu tivesse caído no meu cabelo, eu ia ficar muito desesperada. E agora eu tô adorando colocar turbante. E nada mais me abala. Nada mais me abala. Ficar em casa, pra mim, depois que tu fica num hospital 3 meses... por mais que, assim, eu fui muito bem tratada por todos, mas não é a tua casa, não é a tua família. Eu tive muita sorte, porque eu tive muitas pessoas queridas, pessoas que até hoje continuam me acompanhando, as gurias, assim, nossa, eu com elas de paixão, mas não é a tua casa, não é a tua família, então tu te sente sozinha, né? E aí tu vê assim, nossa, como a minha cama é boa, como a minha sala é boa, a minha comida. Quando eu cheguei em casa, eu não andava, né? Eu não andava, então até, tipo, eu dizia assim, nossa, eu não vejo a hora de eu poder lavar louça. Então, quando eu comecei a poder lavar louça, aí, gente, olha aí. Já o é dia um que a grande gente milagre. valoriza lavar louça é um milagre feito. Que tu já tá num nível super, né? Muito alto. E aí, mas assim, ó, são coisas. Não é a louça, na verdade, né? É poder caminhar. E aí eu comecei a entender que Deus dá tudo isso pra gente todos os dias. Todos os dias Deus nos dá ar, saúde, a gente poder enxergar, a gente poder comer, a gente poder andar. Não andar é horrível, sabe? Então eu comecei a perceber todas as coisas maravilhosas que Deus dá pra gente todos os dias e a gente não percebe, né? Porque aí muitas vezes a gente acha que bênção é só tu viajar, comprar alguma coisa, ir num restaurante, e não é, perceber tu poder caminhar, tu levantar todo. Eu vi, na verdade, que todos os dias a gente morre quando a gente dorme. Porque é a mesma coisa, a intubação, eu dormi, não existe, eu vi postagens, eu vi várias coisas que eu tava adormecida. Eu só vi depois. Então, assim, todos os dias a gente tem essa oportunidade de ser melhor. Isso, né? perfeito. De contemplar as coisas. De querer acordar é querer viver, né? Tem pessoas, tanto que às vezes a gente está num estado mais depressivo, a primeira coisa que acontece é a gente não querer acordar, né? Querer ficar na cama como se fosse nessa morte, né? De não lembrar do que acontece, ficar meio que anestesiado. Então, realmente, tem algumas perguntas aqui, ó. Primeiro, o Alex pediu para te contar a história quando saiu a Tatráqueo. A minha tráqueo, eu tava... eles foram ocluindo, e aí eu tinha uma cirurgia, no caso, a 1h da tarde, né? Para retirar a tráqueo. Para retirar a tráqueo. E eu tava morrendo de medo. Morrendo de medo. E eu fiquei o dia inteiro, eu levantei de manhã e eu tô morrendo de medo, tô morrendo de medo. E aí eu fui tomar banho e a tráqueo expeliu sozinha. E aí era enfermeira, tudo desesperada, a tráqueo da Karina. E eu, meu Deus, eu não me mexia. Eu falava, o que tá acontecendo? Simplesmente ninguém sabe dizer o porquê que a minha tráqueo caiu. Ela expeliu. Aí eles fecharam, deu tudo certo. Mas a gente viu, assim, que foi algo sobrenatural. E aí, assim, as gurias entravam no meu quarto e diziam... Já começa assim, né? Eles me mantiveram na UTI até a minha alta. Porque eles quiseram me cuidar até o momento da minha saída. Isso foi muito... Isso foi um amor, assim, do hospital pra mim, que foi incrível, sabe? Tá, depois tem outra pergunta. Pode acabar. Não, pode perguntar. Não, a outra pergunta tem a ver com uma coisa que eu também ia te perguntar. Diz assim, o que tu sentiu quando saiu do hospital e viu toda a tua família te esperando e fazendo festa pra ti? Porque foi surpresa, né?
Ah, foi, sim, porque todos me mentiram, né? Porque ali, já quando eu tava quase saindo, eu já conseguia falar no celular, né? Eu lembro o primeiro dia que eu comecei a digitar que eu só via assim, ela tá digitando. Foi uma felicidade já no grupo. Aham. E aí todo mundo começou a dizer assim, eu não vou porque eu vou estar trabalhando, mas eu te desejo sorte. A Rê também disse, eu não vou poder ir para Porto Alegre. Então, para mim, eu não imaginava, assim. E quando eu vi, nossa, todo mundo é algo assim que eu não sei explicar, a emoção, o amor que transborda, assim, de ver toda a minha família ali. Eu lembro do som do Xando cantando. Ai, E que isso tá no meu inconsciente, assim. Eu lembro eu saindo do elevador e reconhecendo a voz dele cantando. Que eu Ai, disse para ele que ele estava, porque era muito longo o é. caminho lá de onde eles estavam até o elevador, e eu disse, parecia que ele estava com o microfone, e a voz dele, até hoje, assim. E aí, quando eu cheguei, que eu vi todo mundo, eu não conseguia reconhecer as pessoas, porque era muita gente. Era muita gente. Uma explosão de alegria que eu acho que eu nunca tive na minha vida, assim. Sim. Ô, Foi Cá, uma algo. coisa que não foi tu que me contou, mas eu fiquei sabendo, né? Que tu duvidava algumas vezes do amor da tua família por ti, né? Assim, Sim, tu às sempre. vezes, né, tu Só durante da a minha tua vida família. sentiu que de repente não era tão amada, né? Não se sentiu tão amada durante a tua vida. E que tu percebeu o amor que as pessoas tinham por ti depois que aconteceu isso, né? Sim, E é muito. porque as pessoas não mostravam esse amor, ou tu acha que tu que não enxergava e só enxergou com essa situação? Eu acho. Eu acho que eu não enxergava. Eu acho que eu tinha uma percepção errada. A- Até com o Alex, algo em mim que às vezes não é que eu duvidava do amor dele, porque o Alex sempre mostrou o amor para mim dele, né? Mas eu acho que era algo em mim mesmo, assim, que eu tinha um déficit de perceber, assim, o amor das pessoas, ou era distorcido. E tanto que quando eu comecei a acordar que eu delirava, eu achava que o Alex queria me deixar no hospital. Eu pensava, não, ele quer me deixar aqui, ele quer me deixar aqui, né? E aí depois, assim, eu vi ele, nossa, ele praticamente se Nossa, ele internou foi. comigo, É, né? é, Ele se internou comigo, né? Porque ele ficava o dia inteiro, sim. ele chegava às 10 horas, entrava na hora da visita, depois ele almoçava e voltava às 2 horas e ficava, às vezes, até às 8 horas, de pé, sem comer, sem beber, massageando minhas pernas, minhas mãos. Então, assim, foi um amor que já estava ali, mas que eu não percebia. Ele E, foi e a minha incansável. família também. A Incansável minha é a família palavra. também. Uhum. É. E a minha família, o Rafa também. O Rafa que eu tinha, assim, medo dele não me amar como mãe, por erros, por coisas que a gente se culpa, né? E Sim, aí, então, assim, eu acho que isso curou. E eu sim, sempre digo agora, assim, para mim, eu sempre penso que tudo na vida tem o seu, tem o lado bom e o lado ruim, né? uhum, uhum, O lado muito ruim foi um lado de muito sofrimento, de uhum. perda, de muita coisa. Mas teve o outro lado, que é esse lado de perceber o amor de todo mundo, amigas que eu tinha, que me constrangeram com o amor delas, tipo a Priscila, né, que era uma pessoa que eu morria de vontade de falar com ela, mas eu não tinha coragem. E aí, às vezes, tu tá falando de Deus, mas tu não tem as atitudes, né, de ter a humildade de ir lá. E aí ela me surpreende com uma atitude completamente humilde de quando eu cheguei, eu vi aquela mensagem dela para mim, aquilo me deu assim um constrangimento assim de verdade, sabe? E coisa linda. E depois as primas dela me mandaram também, e aí eu percebi que eu preciso melhorar eu como pessoa, Uhum, né? uhum. E até muitas vezes a gente quer falar e aí o medo te paralisa e tu deixa de retomar amizades ou coisas
por Uhum. medo de falar, né? Então, Uhum. teve todo esse sofrimento, mas teve muitas coisas boas, Sim, né? com Como foi certeza. tomar a Com certeza. amizade com elas, minha família, meu É. filho, meu marido. Uhum. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, que a gente já até pode ir finalizando, mas fica de mensagem, né? Que às vezes a gente tem que perder para valorizar. Mas é ruim pensar assim, né? Então é muito melhor parar, quem tá aqui na live, de repente tá passando, né, cara, por um momento difícil, ou tá muito desanimado com a própria vida, de entender que daqui a pouco parar e olhar para o que tem mesmo, né? O que tem. O próprio fato de estar vivo, de estar com saúde no momento dessa pandemia doida. Só o fato de estar vivo, de acordar todos os dias, de ter ali os filhos saudáveis, enfim, tem tanta coisa para agradecer que tudo isso, assim, só de pensar, se eu não tivesse, se eu não caminhasse, se meus filhos não tivessem saúde, como que eu ia estar, né? A gente aí começa a entender a importância de coisas que a gente acha básicas. Ah, tá todo mundo ali comendo, tal, às vezes se estressa por coisas tão pequenas, né? Então, eu Isso. acho que a mensagem final é isso. Ó, o pessoal quer que continue. Façam perguntas, né? Não tem mais. Não tem que perguntar para a Karina. Perguntem. Eu disse, a gente vai fazer a live para matar a saudade da Karina, né? Porque a gente não tá podendo se ver, então tá muito, muito ruim. Mas. Nossa, mas assim, ó, é muito legal, assim, ver o amor. Eu acho que isso que Deus trabalhou, assim, em mim, sabe? O amor, assim, das pessoas, É. a cada palavra, as minhas clientes, Uhum, que, meu Deus, que pessoas maravilhosas. Que, assim, eu já amava, agora eu amo mais ainda. uhum. Sabe? Cada palavra, cada mensagem. Sim. Nossa, é muito legal. Sabe que no fim aí a gente vê que vale tudo, sabe? Mas É. só uma coisa assim que eu queria dizer é que essa reflexão eu fiz no hospital, né? Porque assim eu sobrevivi com muitas complicações. Tudo que eu tive era de morte, né? Uhum, Como foi? Me desenganaram, me deram horas e realmente a medicina não explica. Mas quando eu voltei, assim, eu fiquei pensando o porquê, né? O porquê de tudo isso. Até às vezes a gente pensa assim, nossa, eu nem sou merecedora porque eu faço tantas coisas erradas. uhum, E, e eu comecei a refletir por que, que Deus tinha deixado eu viver e outras pessoas estão morrendo, como o marido da minha amiga agora, que tipo, não teve tempo nem de lutar, sabe? Eu fiquei super uhum, triste. uhum. Mas eu acho que isso, assim, eu tô recebendo todos os dias, sabe? Eu tô falando com uma menina de São Paulo, que a mãe dela tá entubada e ela pergunta toda hora se eu fiz traque, se aconteceu isso. E eu tô muito disponível, assim, para qualquer um que quiser ligar e me perguntar, mas as pessoas todos os dias dizem assim, ó, obrigada por tu relatar, porque às vezes é chato, assim, porque a gente fica batendo e parece que toda hora tu fica botando um sofrimento toda hora no Face, mas o intuito é porque as pessoas, elas mandam pra gente, assim, dizendo obrigada pelo teu relato, porque isso tá me dando fé e esperança que a minha mãe também vai ficar Ai, que bem, lindo, né? que minha Uhum, filha vai ficar bem. Então, eu acho que Deus me deu essa missão agora de ser uma pessoa melhor. uhum, Estou tentando bastante ler a Bíblia e me conectar com Deus e, e trazer essa mensagem, né, da esperança de que mesmo quando estava tudo perdido ali, a família se ajoelhou, uhum. clamou, puta, né? Então, Sim. eu acho que eu tenho essa missão agora através da minha cura de passar essa mensagem, Uhum. né, de fé e esperança. Eu tenho duas coisas para te falar, né? A primeira é que quando tu tava entubada, eu sempre ficava olhando os nossos, escutando os áudios do WhatsApp que a gente trocava, né? Porque daí era uma forma assim de matar a saudade, né? Porque eu ouvia a tua voz. E um dos últimos áudios que tu tinha mandado, não sei se tu lembra, tu ficou rindo que a Mel parecia a Amanda. E tu falou, guria, essa tua filha é o clone da Amanda. E tu dava risada. E eu ouvia aquele áudio e eu sempre lembrava da tua essência, né? Eu falava, meu Deus, que saudade, chorei demais.
Só que o que eu mais amava é que eu olhava as mensagens e eu vi que a última mensagem que eu tinha te mandado foi assim: espero ir logo a Porto Alegre para você conhecer a Mel e eu te amo muito. Obrigada por ter me mandado esse áudio. Eu pensei assim, nossa, que bom que a última mensagem que eu Que mandei tu para ela falou. foi que eu amava ela. Foi muito importante, né? Eu falei pra Rafa isso, Rafa, as últimas mensagens que eu troquei com a Karina foi que eu amava ela, graças a Deus, graças a Deus, assim, É, que eu pude coisa dizer que eu boa, né? amava ela, né? E quando Mas eu isso aí coloco, já é uma coisa que a gente tem que ver, né? Porque às vezes não dá tempo e às vezes a gente quer e aí tu, ai, não, não vou mandar. Tem que mandar, sabe? Porque eu, um pouquinho antes de eu entrar no hospital, eu lembro que eu mandei 3 mensagens que eu nunca fiz na minha vida. Eu mandei uma mensagem pro Paulão, pro Xando e pro Dindo dizendo que eu amava eles. Eu, do nada, assim, olha, só quero dizer para vocês que eu amo demais vocês, sabe? Então, é algo que, de repente, de repente, se eu tivesse ido, ia é, ficar na mensagem. é, Então, não poupem de falar que amam é, e, tu né? tava falando isso, que tu serve, as palavras que tu fala, né, tem servido para muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil. E a gente não precisa esperar acontecer algo ruim na nossa vida para também inspirar outras pessoas ou ser amor, né? Simplesmente escutar ou levar uma palavra ou falar assim, olha, eu vou orar por ti, né? Vou orar pela tua família, vou orar pelo teu parente que tá mal, né? Sempre dá pra gente ser bom e fazer o bem, né, É, na nossa realidade, mesmo que a gente não esteja 100% bem, mas a gente pode ser amor, assim, de qualquer forma, né, com palavras, com gestos, com atitudes. é, Eu acho que o Alex até perguntou aqui que foi uma coisa muito legal que aconteceu também quando saiu do hospital, que, claro, né, gente, a Karina, ela era autônoma, teve toda a questão um tempão internada, então, assim, toda a fonte de renda dela, né, ela trabalha com serviços, ela tinha que trabalhar para ter uma renda, né? E as contas continuam chegando, com Covid, sem Covid, internado, não internado, os boletos sempre vêm. E aí a gente também começou a ver que estava difícil, o Alex não queria falar, nem ele super reservado, mas eu sei que teve muitas pessoas que te ajudaram. Tu quer falar sobre isso? Ele muito, perguntou ali sobre as tuas. muito, 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 assim, ó, as fisioterapia começa assim, o casal Léo e Bianca, né? A Bianca é minha cliente do salão e eles, quando eu cheguei, eles fizeram todas as minhas fisioterapias sem me cobrar, no amor, né? Então, assim, sou muito grata porque eles são pessoas assim que têm a agenda super cheia e toda semana eles vinham aqui, um dia vinha ele e eles vinham 2 vezes por semana para me atender, né? E aí tinha mais a minha fisioterapeuta Renata, que maravilhosa, e aí que eu consegui fazer a reabilitação com ela por causa das doações, né? Da família, das minhas clientes que Uhum, depositaram uhum, e que, nossa, me ajudaram todo esse tempo, assim, da minha reabilitação. Se não fosse realmente, porque assim, o Alex, ele tentava trabalhar, mas não tinha como, porque quando eu sim, cheguei em casa, eu não mexia, não me mexia. Então ele uhum, tinha que ir dar banho, ele tinha que me levar no banheiro, uhum, tudo assim, comida, sabe? uhum, Então era muito, uhum, que tu vira, a pessoa vira as tuas pernas, né? uhum. E não podia sair para me deixar sozinha, né? Então, se não fosse realmente assim a ajuda de todas as pessoas, as minhas clientes, as minhas amigas e a família, teria sido bem difícil. A família do Alex também, a tia, as primas maravilhosas. Uhum. Nossa, foi assim, a gratidão assim eterna por todos, assim, e por todos que contribuíram também com a rifa, né? Uhum. Que a rifa também deu uma super ajuda, Coisa né? boa. Graças a Deus. Tá, a gente sempre pode fazer a nossa parte, né, de alguma forma. Ô, cara, daí só também uma coisa que eu acho muito legal que eu queria compartilhar são o que tu continua. Tu já teve no hospital a tua meta, né? Que era o Natal.
Então, assim, sempre quando eu coloco as caixinhas, né, sobre sonhos, sobre metas, eu vejo que tu sempre já tem tudo muito Sim. definido, né? Sim. E isso é muito legal, né, pessoal? Porque, assim, ela poderia sair e olhar para a vida dela com certo desânimo também, né? Embora, assim, ela tenha entendido que foi uma chance, né, de viver um milagre, foi uma oportunidade, tem toda a reabilitação. Se ela não andava, ela estava de fraldas, não tinha autonomia nenhuma. A gente sabe que a longo prazo isso vai cansando, né? De também só estar em casa, né? Tu quer ver as pessoas que tu ama e não consegue. Só que eu vejo que tu tá muito motivada pelas perspectivas que tu tá criando também, né? Tu já tá olhando lá na frente, colocando Total. projetos que eu recebo, eu digo, meu Deus, essa mulher vai voar agora mais do que nunca, né? Não, quando eu cheguei, eu não me mexia direito, assim. Os braços mexiam, mas já era bem descoordenado. Mas eu já fazia o Alex botava uma... Eu ficava na cadeira aqui da sala, ele botava uma mesinha na minha frente, e aí eu empacotava as coisas que ele mandava, assim. Eu nem me mexia, mas eu Sim. falava, não, mas Sim. eu quero fazer alguma coisa. Aí ele vinha, trazia as coisas e eu empacotava. E assim foi indo. Eu fui aos poucos, mas desde o momento que eu cheguei, eu já quis começar a trabalhar. Sim. Eu preciso começar a teclar, porque eu tenho que falar com os fornecedores. Né? Então, assim, Nossa, muito aí agilizada. a cabeça já tá a mil, né? Só que aí, como teve um dia que eu me estatelei no meio do chão aqui, porque a cabeça tá indo, mas o teu corpo não tá indo ainda, né? E aí eu caí, o Alex, amor, calma, porque eu já tava querendo assim, né? Então é difícil treinar a mente quando o corpo ainda não tá respondendo. Mas Não tá assim, acompanhando ali essa cabeça. isso. E assim, eu queria já, a minha ideia era voltar já agora em março. Eu ia, nem que se eu tivesse de cadeira de roda, eu ia voltar, né? Eu disse, então eu fico aqui, aí eu vou falando na cadeira mesmo, mas eu vou. Mas enfim, não dá, porque agora piorou, e quando eu saí do hospital, eles falaram que se eu pegasse Covid de novo, era muito propício, né, que eu possa, porque eu saí sem imunidade, então que eu não podia arriscar de pegar de novo, né. Então eu tô em casa, tá fechado o salão, a gente tá trabalhando em casa, assim, mas o dia inteiro, assim, eu trabalho o dia todo. Quero retomar a loja, que graças a Deus eu não perdi, pela ajuda de todos, e da dona também, né, que super nos ajudou. Sim, que legal. Então eu não posso deixar de dizer que ela foi um anjo também, e a minha sogra também maravilhosa, que está nos ajudando a pagar o aluguel. E aí eu quero, assim, quando eu me vacinar, eu voltar. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar no cabelo. Eu quero, mas eu não sei como vai ficar a questão do meu ombro, né? Mas eu quero tomar tudo, assim, e viver intensamente. Eu só quero viver agora, é só o que eu quero. É viver cada minuto e não desperdiçar nada, assim, sabe? É o que eu digo todos os dias, assim, às vezes eu fico um pouquinho triste, porque a ansiedade que a gente... eu saí do hospital e nunca saí mais de casa, né? O que eu faço é isso, eu vou ler um livro, eu vou pra janela, respiro. Tu olha para as tomo coisas boas que tu tem e foca no que tá bom, né? Isso, exatamente. Tá. Ô, Ká, tem a Carol, ela perguntou aqui, a Rafa tá dizendo que o marido dela tá entubado. Então também, né, já deixa aí pro pessoal se... Rafa, qual é o nome do marido dela para todo mundo orar também e pensar, né, assim, nessa recuperação. Ela perguntou se tu lembra de alguma coisa enquanto tu tava entubado. Não, nada. Nada, Absolutamente nada. É como tu, quando a gente dorme de noite, é igual, é a mesma coisa, porque eu tinha muito medo de ser entubada. E agora eu não tenho mais medo, porque, mas não quero, né?
Mas assim, é que nem quando a gente dormia assim, quando tu dorme, e aí depois tu desperta de manhã, é a mesma coisa. Uhum. Quando eu Ai, que despertei, bom parecia que demais. eu tava naquele quarto e era outro dia. Não, Uhum. não existe nenhum sofrimento, assim. Eu até tenho falado isso para as pessoas que me perguntam, eu falo, olha, fica tranquila, Fica porque por tranquilo. enquanto o sofrimento é só de vocês, Uhum. né? Uhum. Eu não tô nada. Realmente o sofrimento ele começa quando a gente acorda. Uhum. Pelo fato de tu não poder tomar água quando tu tá com traqueostomia. Eu que tive a perda de todos os movimentos, que daí era muito difícil, não conseguia falar, então daí tu quer tirar um lençol, ou tu quer tirar um cobertor e tu não pode, tu tem que esperar que alguém Uhum. vá ali e te escute, né? E muitas vezes eu não falava, então eu Sim. pedia, bota cobertor, porque eu tinha muito calor. Então, assim, o sofrimento é quando tu acorda. Na Uhum. intubação tu não vê nada, nada. É como Uhum. sonhar. Eu sonhava. Eu contei para a Priscila, não sei se ela está aqui, a Priscila, antes de eu ficar doente, a gente não se falava há muitos anos. Uhum. E aí eu sonhei, mas isso foi na intubação. Isso eu sei que Uhum. eu sonhei. Durante a intubação eu sonhei várias coisas. Eu sonhei que a Pri, alguém me passava de uma maca para outra e eu olhei e eu falei, é a Priscila. Eu fiquei muito chocada, que eu falava, como que a Priscila está aqui no hospital? E ela me olhava e ela pegou a minha maca e ela me levou para um lugar assim. E, e, e foi empurrando a minha maca, né? Então, Sim. quando eu cheguei em casa, porque eu não sabia que ela tinha tido contato com ninguém. Quando eu cheguei em casa, que eu vi, eu tava vendo as mensagens e me apareceu a Pri, eu já quase tive uma intubação de novo. O quê? A Priscila? Eu fiquei muito chocada porque então a gente teve uma conexão, porque ela tava orando, Sim, sim, né? sim. E outra coisa que eu vi, que eu vi na minha intubação era, tinha uma mulher que fazia um reiki em mim, era tipo um Uhum. reiki. Uhum. Era uma pessoa, era uma casa cheia de chás, e essa pessoa me botava numa maca e fazia alguma coisa tipo um reiki em mim. E Uhum. depois ela dizia assim, nossa, tá, como tu tá te sentindo? E eu falava, não, eu sei que eu vou ficar melhor, eu tô me sentindo melhor. E o tempo todo eu via essa pessoa Sim, fazendo sim, isso. esse sonho. Eu tive várias clientes minhas que disseram assim, eu passei, assim, clientes espíritas, eu passei contigo lá, eu fiz coisas no teu pulmão, Sim. outra disse, eu te mandava reiki, então assim, ó, durante a intubação eu vi várias coisas assim, Tu teve muito sonho, então. sonhos. Tá. E tive um sonho que aí eu não sei se eu estava partindo, eu tava numa viagem com toda a minha família, com todos vocês. E aí, só que assim, era um avião, só que não era a ótica que a gente tem de um avião de verdade, que tu vê Uhum. aquela janelinha. Era uma coisa que eu via de cima, Uhum. né? E aí eu tava indo nessa viagem e eu fui subindo. E daqui a pouco eu percebi que o Alex tinha ficado. Uhum. E eu olhei, eu olhava ele me olhando assim de cima, né? A minha ótica era ele me olhando. E eu dizia, não, eu não posso. Por que eu deixei ele? Por que eu deixei ele? E aí, depois que eu fui me lembrando, eu falei, amor, será que eu não fui Eu voltei essa para tua coisa? causa. Não, eu acho que eu não vou deixar ele, vou voltar. Não vai te livrar. Mas foi assim, é uma coisa que eu vi assim, eu subindo, sabe? E eu Uhum. tava com toda a família, mas daqui a pouco eu, tipo, mas por que eu deixei o Alex? E Uhum. eu fiquei desesperada porque eu dizia, eu não posso deixar ele. Então eu acho que foi algo assim, eu não tive nenhum Sim. assim, encontro com Deus e essas experiências sobrenaturais, eu não tive, só foram essas. Tá, vamos. Eu vou fazer a última pergunta, então, para a gente encerrar. Que é referente, a Rafa até falou aqui, né?
que tu tinha algumas medicações que tu tomava, que tu deixou de tomar, e como é que tá teu cuidado agora com saúde, alimentação, agora que tu, né, depois Pois Covid. então, eu saí, eles falaram que eu estava completamente perfeita, Uhum. né? Eu já tinha um problema no rim, né? Eu tinha um refluxo no rim, eu já tinha problemas no rim, e parece que eu saí do hospital com um rim novo, Uhum. né? Não, eles não disseram que eu tinha que fazer nenhum tipo de acompanhamento, foi o que o médico disse pro Alex, eu saí absolutamente normal, que todos Aham. os meus exames são normais. Legal. E eu tomava Rivotril antes, sempre tomava Rivotril para dormir, e hoje, com tudo isso, eu não tomo mais Rivotril. Ah, Durmo. que maravilha. Um médico disse para mim, né? Ah, agora quando tu voltar para casa, tu vai ter depressão, tu vai ter depressão pós-traumática, porque tu teve muitas coisas, e isso tá no teu subconsciente. Não tenho nada. Super feliz. Não Ah, sei, que eu massa. sou uma outra É, pessoa, de verdade. Eu é. acho que me renovou e tinha umas coisas ali que ele tinha que ajustar Já e ajustou tão tudo. ótimas, assim. Tudo, renovou tudo, de verdade. Porque o Rivotril era uma coisa que eu era completamente dependente. Sim, E lá no hospital, eu tomava 4 Rivotrils para dormir. E eu saí de lá com sim. com essa receita, né? Uhum. Eu não preciso mais, graças a Deus, não tomo mais nada. Eu não tomo nada de medicamento, Sim, absolutamente nada. sim, sim. É muito lindo, bah, muito legal. Totalmente curada. Ai, o pessoal não quer parar de falar. Ah, Eu tô totalmente curada. a última pergunta, o povo te ama, não adianta, não quero encerrar a live. Que é a questão de fé, né? Também, claro, também sobre essa live, porque eu sou uma pessoa assim, ó, às vezes muito racional, né? Então eu acho que às vezes me falta esse lado de fé, né? De realmente acreditar, assim, poxa, porque às vezes a gente, quando é mais racional, acredita muito no que o médico fala, né? Como prognóstico, assim, ou até diagnóstico, né? Às vezes, assim, um câncer, algo ruim, ele te diz, tem 3 meses de vida, tu acredita naquilo e pensa, não, deu, nem vou mais lutar, né? O médico falou, tá falando. E a gente sabe, através da tua história e de muitas outras, né? Mas a gente tá falando da tua, que fé é muito importante, porque tá aí para comprovar que não é a palavra do médico que é final, né? Tem Deus ali olhando e dando uma palavra final. E claro, uma parte da família tinha muita fé, porque tinha alguns pastores falaram que tu ia viver, né? E eu pensava, É, será que a gente tá tudo louco e tá se agarrando assim numa palavra? Porque tudo sim, mostrava o porque contrário. Tudo mostrava sim, o porque eles contrário. falavam ao contrário. É, Todos os médicos falavam o contrário, o Alex com notícia uma pior que a outra. E aí a pessoal dizia, né, assim, teve pessoal que orou pela Karina, só situando para quem não conhece toda a história. Teve alguns profetas que oraram, foram no salão dela e disseram que a doença dela não era para morte, era para vida, né, que ela não ia morrer. E aí, assim, a mãe, todo mundo foi se apegando nessa palavra e eu disse assim, nossa, eu acho que eles estão tudo louco, né? Porque, assim, é uma fé que tudo mostrava o contrário e a gente tinha que se apegar nessa palavra. Mas, realmente, eu me lembro muito que me marcou que foi no dia que o médico realmente falou que para os médicos e para a medicina não tinha mais nada a ser feito, que não adiantava mais fazer hemodiálise, que tu não ia sobreviver, que não tinha mais recursos. E foi a partir que eu dali, tinha quando ele horas. disse que tu tinha horas de vir, para a gente já se preparar, já chamou o Alex. Foi daquele dia que basicamente decretaram a tua morte que tu começou a viver de novo, que daí tudo Isso, começou a mudar, assim, que daí tu começou a cada vez menos depender de oxigênio, teu pulmão voltou. Daí tudo começou a acontecer do dia que eles disseram que tu tava praticamente morto, tinha morrido, né? Faltavam algumas horas para eles decretarem a tua morte oficial. Mas isso. ali eu disse, acabou aqui, que nada, ali tava começando todo o teu processo daí de melhora, né? É. Gente. Sobre minha fé, tu quer dizer? Tu diz sobre a minha fé? Aqui, ó, a Rafa tá dizendo que Deus ia tirar cada uma das ataduras. A Meca disse que não. A Meca passou por louca, porque ela tinha muita fé. Todo mundo dizia, Meca,
tu é louca de ter tanta fé assim. E quando eu cheguei em casa, tudo indicava que as coisas iam desmoronar. Uhum. Eu completamente sem caminhar, o Alex dependendo de ele ter que me cuidar. A gente mora de aluguel, um aluguel bem alto. O salão e a loja que antes a gente tinha com a Thalita, e aí um pouquinho antes dela sair, eu fiquei doente. Uma semana antes dela sair, então eu fiquei com todo o aluguel inteiro. Então quando eu cheguei, tudo mostrava assim, tipo, vai desabar, eu vou ser despejada. Eu já fiquei pensando para onde é que eu vou morar, meu Deus, onde que eu vou chegar, sabe? Chegou uma hora assim que eu sentei e não tinha, porque já tinha saído todos os recursos. Uhum. Uhum. E aí eu pensei e eu fiquei assim na cama e eu disse, não, mas espera aí, Deus me ressuscitou da morte. Era para eu morrer. E ele fez meu rim voltar, meus movimentos. Teus Não vai ser pulmões. dinheiro. Uhum. Se Deus me sustentou até aqui, sabe? Para eu viver, e seria o mais difícil ali, não vai ser agora que Deus vai faltar. E eu simplesmente aquietei meu coração e disse, não sei o que vai acontecer, não sei se a gente vai sair daqui, se a gente não vai ter onde morar, mas eu só sei que Deus vai suprir as nossas necessidades. Sim. E é isso que está acontecendo, assim. Graças a Deus, a gente teve toda essa ajuda, e aí quando as ajudas terminaram, a gente começou a conseguir voltar a trabalhar, Uhum. né? Então, a minha fé é algo agora inabalável, assim, e é um amor de Deus que me constrange a cada dia. Coisa mais linda. Eu tenho um constrangimento perante a Deus, assim, porque eu duvidava, eu achava que eu não era merecedora, e hoje eu vejo que Deus me ama demais. Uhum. Eu tinha medo do fim do mundo, quando dava temporada, que era o arrebatamento, já ficava me escondendo. Então, agora eu não tenho mais medo de Deus. Sim. E eu vejo que tem um amor por mim maravilhoso. Ai, que lindo. O que eu tenho feito é realmente agora dar continuidade no grupo de oração que fizeram para mim. Então, todos os dias a gente coloca o louvor, a gente faz um louvor, depois a gente ora pedindo pela vida de cada um que está na UTI. Eu tenho uma lista que eu vou botando os nomes, assim, e aí tô esperando, assim, Deus vai me mostrando o que eu tenho que fazer a partir de agora, né? Mas eu sei, assim, que eu tenho que ser um ser humano muito melhor, né? Eu preciso corrigir nós, muito. Né, Cá? Todos nós. Não é porque, né, passou por isso e a gente não passou que a gente não precisa repensar a vida a cada dia. E eu acho que essa live é muito sobre isso, né? Sobre amor, sobre se preocupar com o próximo, independente, né, da gente passar por isso ou não. A tua experiência, claro, foi algo muito lindo, muito transformador, porque foi no extremo, né, de basicamente tu morrer para ter uma vida de novo. E eu acho que a gente pode encerrar, não sei se tu quer deixar uma mensagem, mas de dizer isso, eu vi que muitas pessoas colocaram aqui, tá? Depois, até posso te passar, eu fui lendo aqui, tu foi falando, daí não tinha como tu ler. Mas que se fortaleceram, né, com a tua história. E eu acho que é isso, assim, né? A gente ser inspiração, mostrar realmente que cada dia é uma oportunidade de viver, que Deus que dá a última palavra. Mas não sei se tu quer deixar uma última mensagem aí pra gente poder encerrar. Hoje não, essa semana passada agora, eu fui vender para uma menina no WhatsApp e ela era uma enfermeira lá do Restinga, né? Uhum. E ela falou, não, eu cuidei de ti quando estava entubada, não sei o que, e a gente começou a conversar. E ela falou assim, Karina, eu não acreditava em Deus, sabia? E depois, só quando eu vi, porque eu te cuidei, eu comecei a ver que Deus existe. Então, assim, aquilo para mim me deu uma emoção.
É porque eu fiquei pensando, meu Deus, então tudo valeu, sabe? Aham. Tudo bem. E eu vi tanta gente dentro do hospital chorando e dizendo, eu nunca tinha visto um milagre, eu trabalho aqui há 20 anos, tu é o primeiro. Então, assim, eu só peço a Deus que tenham outros milagres, que as pessoas possam provar desse amor e que possam testemunhar isso, né, na vida delas. E dizer, assim, que a minha mensagem é de, assim, agora com a pandemia a gente está privado, né, de ficar com as pessoas, com a família, e isso tem que refletir, assim, na gente, né, porque antes a gente, de repente, podia estar com a família e não queria por contenda ou por alguma coisa, assim, e hoje a gente quer e não pode. Né? Eu quero estar com a minha mãe, o Alex quer estar com a mãe dele, eu quero dar um abraço no meu filho e eu não posso porque ele sai e quando ele chega eu não posso abraçar ele. Então, assim, amem, amem, porque é bem isso. Eu fiquei pensando que eu fui para aquele hospital só para botar um potássio e de repente eu nunca mais ia ter voltado. Né? Então, assim, tinha muitos abraços, eu te amo, muitas desculpas para terem feito, assim, sabe? E de repente eu não ia ter tido essa oportunidade. Então, não percam a oportunidade de se desculpar, de amar, de dizer que amam, de ficar com a família, sabe? Porque nada vale a pena, nada. Sabe? Briga, mas perdoa, fica e ama, porque é assim, ó, acabou. Se desligar o botão, acabou, e aí não tem mais, não adianta mais chorar, porque realmente tu não vê mais nada. Então essa é a mensagem, assim, e procurem Deus, porque Ele existe, Ele é vivo e Ele nos escuta. Ah, que lindo. Cá, obrigada, foi muito linda a tua mensagem. Teve muita gente aí que participou, que orou por ti, tu nem sabe. Gente, beijos, beijo família Beijo. grega. Obrigada, eu amei. Ah, que legal. Agora tu tá famosa, vamos fazer várias lives. Sim, agora eu quero ir para Fátima Bernardes, né? Eu não quero menos Próxima nada live de... com a Fátima Bernardes. Exatamente. Beijo, família. Então tá, Beijo, gente. Cá. Te Beijo. amo. Tchau. Tchau.